mais uma vez uma honra estar aqui conversando com vocês, mais um Fórum GD, já múltiplos Fóruns GDs que eu já participei. Falar um pouquinho, algo como uma luz para o futuro em relação à questão de inversão de fluxo, sob uma perspectiva mais técnica com repercussões regulatórias depois. A inversão de fluxo não é o grande problema em si, e eu vou mostrar um pouquinho para vocês, e vou mostrar um pouquinho do que a ANEEL e as discussões que estão sendo feitas vão dar um caminho e vão criar um novo mercado relacionado ao problema que hoje está afetando o mercado de GD, que é as restrições provocadas pela inversão de fluxo. Essas restrições foram algo que foi criado para segurar um pouco o problema até que o setor se reajeite, digamos assim. Tá? Foi criado num debate legal que teve uma negociação entre as partes das distribuidoras e a parte do setor de geração distribuída no momento da tarifação da Resolução 1000. E, na verdade, não é uma solução temporária e que ela não tem base técnica para se sustentar. E ela tem uma base por alguns motivos que eu vou explicar para vocês e que vocês vão começar a entender, ou talvez entender, aqueles que não ainda conhecem, e quais os caminhos que, nos debates que eu tenho participado e nas conversas com as agências reguladoras, que a gente prevê e está tentando colaborar para que isso evolua e que a gente consiga sair dessa restrição, e vou explicar o porquê dela. Então, eu trabalho desde 2009 no setor fotovoltaico, tá? Quando eu voltei, eu tornei professor da UFSM, então conheço desde o início. Esse momento é muito mais tranquilo, embora desafiador, que o início, que não tinha mercado, era uma guerra. Então nós já passamos momentos de muita penúria, a maior parte de vocês entrou quando já estava bom, mas eu peguei desde o início. E é um problema desafiador, mas a gente tem novos mercados, novas opções, e eu vou mostrar para vocês que vai ter uma mudança, não vai ser igual a como foi, mas vai ter mercado porque demanda de energia elétrica é sempre crescente. Se tem demanda crescente, nós vamos ter que produzir mais. Se nós queremos produzir mais, por que não querem que a geração distribuída produza? Eu vou explicar um pouquinho também a questão. Então, eu sou professor, trabalho na área, pesquisador, coordeno um laboratório de ensaio de inversores fotovoltaicos. A gente vê um crescimento muito grande no último ano de inversores híbridos, muitos modelos sendo certificados, então vai entrar muito modelo no mercado, e a tendência pela direção, pela rota tecnológica, vai acontecer o mesmo que aconteceu com módulos. Módulos eram caríssimos em 2014. Horrivelmente caros. Em 2018 eram caríssimos. Em 2020 eram caros. Bateria, mesma coisa. O preço já baixou de 2 anos para cá, já baixou quase 50%. É natural, a escala vai tornar isso, e talvez esse debate a gente migre um pouco e vai ter um valo, mas vai ter essa necessidade. Por quê? Se o sistema elétrico começar a encher o saco demais e a bateria for muito barata, as pessoas não vão mais usar o sistema elétrico. Elas vão usar direto só a bateria. Então, eles também têm um ponto de discussão, de aplicação, que entra num ponto que, se ele torna tão ruim conectar a rede, as pessoas não vão trabalhar isoladas. Então, tem um ponto também, isso não é para curto prazo, mas para médio e longo prazo, que a gente vai achar um ponto de equilíbrio ideal. Então, na geração, por que é um problema ou não é um problema a mini GD, ou a inversão de fluxo? Então, no nosso sistema convencional, como foi concebido o sistema? Foi concebido com um sistema de geração centrais, alguns pontos centrais, um sistema de transmissão e uma distribuição quase arcaica. Ou seja, o controle todo do sistema estava aqui, e aqui é um sistema quase passivo. Tá? Então, qual que é o problema da inversão de fluxo? Não é ter a inversão de fluxo aqui. O problema é que o sistema foi pensado um sistema passivo, sem instrumentação, sem conhecimento das informações do que está acontecendo.
Se vocês forem ver esses estudos que muito bem os dois palestrantes que vieram antes de mim falaram do ponto de vista técnico das questões, o estudo que a Ana apresentou sobre OpenDSS é baseado em estimativa, curva estatística, não é baseado em medição. Talvez não tenha inversão de fluxo. Se prevê que o perfil do consumidor de uma casa de 300 metros quadrados é tanto, pela potência instalada, é previsão, não é realidade. Tá? Então, nós temos inversão de fluxo em todo o nosso sistema de transmissão. Ele é todo de fluxo bidirecional. Então, inversão de fluxo do ponto de vista de sistema não é um problema. Por que na distribuição a gente não quer aceitar, ou as distribuidoras falam que não querem a inversão de fluxo? Não é problema técnico. Transformador é bidirecional. Transformador não é unidirecional. Tá? A chave fusível é bidirecional. O problema é se passar do limite da capacidade transformadora, do limite da capacidade do cabo ou de sobretensão. Basicamente é isso. O problema aqui é que no nosso sistema, a geração e a transmissão tem um controle centralizado que consegue gerenciar e inclusive saber o que está acontecendo e fazer um modelo regulatório financeiro para isso, porque tem informação. Aqui não se consegue fazer um modelo financeiro direito dessa gestão, porque não tem controle, não tem informação. Sem informação não se faz regulação, não se faz arbitragem e não se faz tarifação. Qual a informação que tem? Um medidorzinho de consumo na casa. Ele não tem medição instantânea, só de grandes consumidores, alguns poucos que tem. Mas no sistema elétrico, nas redes, no alimentador inteiro, na subestação, tem muita subestação que nem na saída da subestação tem medição. Então não se sabe o que está acontecendo, se tem inversão ou não de fluxo. Então se trabalha com estatística. Tá? O que aconteceu é que nosso sistema de transmissão, as proteções de 1950, todas eletromecânicas, um sistema todo baseado em relé de distância e relé de tempo, todo eletromecânico, curto-circuito, mas as subestações hoje em dia, todos com relés digitais, todo automatizado. Mas nosso centro de operação, lá todo um sinótico eletromecânico, hoje é um sistema de operação, por exemplo, do ONS, né, todo computadorizado com informação em tempo real. Contudo, né, na distribuição, nós pensamos que tem que ser tudo em fluxo em uma direção. Por quê? Porque o nosso sistema de distribuição é arcaico. Nós temos aquela foto lá de 1920. E olha essa foto de 2023. Praticamente a mesma coisa. Então, o problema dessa inversão de fluxo, que eu falo, é o problema de falta de modernização de informação no setor de distribuição. E aí, se você não tiver uma gestão com inteligência para fazer a melhor gestão do uso, você tem que fazer o quê? Limitar. É como uma cidade sem faróis de trânsito. Por mesma quantidade de carros, o trânsito vai trancar a cidade inteira, que vai ter confusão por falta de gestão melhor. Tendo uma gestão de trânsito, sinaleiras sincronizadas, você consegue ter muito mais vazão na mesma rua, na mesma via. É questão de gestão do sistema. Que é com que, por exemplo, inversão de fluxo, se consideram, por exemplo, um pior cenário, se tal dia todo mundo gerar num domingo e passar da limite de capacidade do transformador pegar fogo num dia de verão, 40 graus. Então eu vou limitar por esse 1, 2, 3 dias no ano a capacidade de geração para todos os outros 363 dias. 363 dias, desculpa. Essa é a lógica hoje, por falta de informação e falta de coordenação e controle. Então, o sistema de geração distribuída, você já sabe muito bem, ele é disperso, né? E não despachados. E hoje, o fluxo em muitas direções, ele é um problema se não tiver, o que eu falei, dos carros sincronizados. Põe um semáforo aqui, as coisas funcionam. Uma hora vai uma hora vai outro. Uma hora uma via está vindo muito carro, aumenta os tempos. Faz uma gestão de semáforo inteligente, você aumenta a capacidade das vias. Faz uma gestão de GD inteligente,
e você aumenta a capacidade de uso do mesmo sistema elétrico sem investimento em cabo, fio, transformador, nada. Só que em alguns dias vai ter que limitar a GD. Alguns dias a tua GD vai ter que colocar reativo. Alguns dias tem que ter essas coisas. É possível tecnologicamente? É. Nós não temos hoje uma estrutura e um pensamento dentro do sistema elétrico de que é isso. Está se passando que o problema é a GD e que o lado da concessionária não tem que se modernizar. Então, nós temos na GD hoje um sistema inteligente, né? A distribuidora tem um controle de chaves meramente e não comanda nossas usinas fotovoltaicas. Não sabe o que está acontecendo. Embora quem trabalha no setor, o Ivan está aqui na frente, sabe que todo inversor tem comandos internos, vocês já configuraram, dá para limitar a potência, fazer tudo por software. Por quê? Tem comunicação internet, tem RS485, tem Modbus e não se usa para fazer gestão. Alguém deixaria de investir em fotovoltaica num sistema maior se em 2, 3 dias do ano, ou no dia muito quente, que você não tem carga, você tivesse que limitar em 10, 15, 20% a sua energia gerada? Provavelmente você vai fazer o payback, retorna investimento. Mas, como não tem controle nenhum, a concessionária parte dos pressupostos. Vai ter esse dia, vai todo mundo injetar o máximo de energia, vai estourar meu transformador, proíbe, limita, para o pior caso de poucos dias, a geração de todo mundo. Então, quais são as possíveis soluções, né? Uma solução que eu falei aqui é a fonte semidespachável. Não é limitar o tempo inteiro. É em algum pico, a concessionária limitar a injeção. Em algum momento que o sistema, se ela tiver informações em tempo real, ela pode dizer que está sobrecarregado, abaixa a potência do teu gerador naquele momento. Depois que deixa de ser sobrecarregado, aumenta a geração. Simples assim. Só que não adianta fazer lei enquanto nós não tivermos rodovia. Eu falo o seguinte, não adianta discutir o modelo de pedágio se nós não temos a rodovia construída. Então, é mais ou menos nesse momento que nós estamos. O problema hoje todo é que tem essa regulamentação de inversão de fluxo, que não é de fato um problema elétrico, é um problema de sistema, porque não se trabalhou em desenvolver um padrão e um modelo de operação da rodovia. Nós não temos nem, basicamente, um sentido de fluxo. Nós vamos usar mão inglesa ou mão convencional nossa. Mas em termos de comunicação, telecomando, certo? Então, o que entrou no debate da ANEEL, e aí está o ponto que está chegando para vocês, a ANEEL agora entrou no debate que precisa ter um agregador ou um operador de distribuição que entre as unidades consumidoras junto. Quando isso entrar e tiver o telecomando disponível, a questão do modelo regulatório de inversão de fluxo pode passar a ser conversada e definida de outra maneira. Porque vai se ver em tempo real o que está acontecendo nas redes e se ter o controle das gerações e das cargas em tempo real. Então, quais são os nossos desafios regulatórios no Brasil? Nós colocarmos inteligência no nosso sistema de distribuição para que nós possamos aumentar a capacidade com o mesmo sistema. Nós temos comunicação, meu celular não está aqui, mas no celular, nós temos comunicação, todo mundo carrega um celular no bolso, não seria possível ter um medidor de energia com um link de comunicação com a concessionária? Ou que ele possa monitorar, gravar dados. Tem, por exemplo, uma unidade consumidora, como a Ana mostrou, tarifa de R$85 mil por mês. Não é viável pagar R$2.000 numa casa, numa geração de grande porte, por um medidor inteligente, para poder fazer gestão e poder aumentar e potencializar a geração? Claro que é. O problema é que o sistema é lento, sentiu o baque da geração distribuída e está tentando, como os taxistas, brigar contra os Uber. Eles vão perder a guerra. O sistema começou a se mexer. No começo, as prefeituras defendiam os taxistas. Mas por um tempo, a população toda, querendo usar Uber, as próprias câmaras vereadoras, regulamentações, começaram a ir numa outra direção. E é esse o momento que está saindo
no setor, a própria agência reguladora está indo, opa, precisamos modernizar, precisamos botar agregador, precisamos mudar um modelo de comunicação, precisamos fazer um modelo de tarifação, como funcionar isso, para depois nós podermos mexer na legislação e na lei. Então, nós estamos num caminho, o que os outros países do mundo fizeram isso, estão fazendo isso, fizeram ou estão fazendo, né? E nós temos um pouquinho de delay, geralmente, nessas questões regulatórias, nosso Estado é lento em regulação, mas nós vamos chegar na criação das agregadoras e um modelo de regulação que vai chegar e vai necessitar desse processo e vai chegar lá e vai mudar. Até porque eles estão vendo que vai aumentar muito a carga com carro elétrico, que é outra realidade. Ah, não vai entrar no Brasil? Vai entrar, vocês estão vendo aí que está entrando. Entrando o carro elétrico nessas redes, vai aumentar muito a capacidade de carga. Precisaríamos, sim, ter um modelo regulatório variável. Se todo mundo quiser carregar carro elétrico ao mesmo momento, não vai ter rede. E precisaríamos de mais fonte de energia para alimentar esses carros elétricos. E o dinheiro público, o dinheiro do investimento em GD é privado, em grande parte. Quase todo ele tem algum financiamento público, mas em grande parte é privado. Então, as pessoas estão fazendo infraestrutura para o Estado, que no passado todo foi investimento com financiamento público. Então, essa questão vai ser uma transformação, vai acontecer isso, é um momento de ajuste, a agência reguladora já está se mexendo e no futuro, em algum momento, a gente, uma vez estabelecido uma nova estrutura, um sistema de regulação disso, eu tenho certeza que as limitações de inversão de fluxo vão ser coisa do passado. Eles estão fazendo, o backlog é tão grande que as concessionárias estão, a ANEEL está fazendo um remapeamento, porque a informação da base de GD deles está toda furada, a informação de base de consumidores está furada, eles estão tentando abrir tudo e tentar achar e reorganizar e solicitando às distribuidoras um novo mapeamento certo, porque as informações estão muito furadas. Eles não têm nem informação de como as redes estão, como as redes são. Tem muita informação furada. Vai lá ver no banco da ANEEL, tem uma rede, um transformador que não existe, a concessionária mudou e não atualizou. Então tem muita informação furada, estão se fazendo esse rearranjo, e eu creio que esse movimento, então, dando uma luz para o futuro, não é um problema real a inversão de fluxo. Então, em algum momento a gente vai fazer uma pressão, a gente vai continuar trabalhando, vai ter que trabalhar junto às entidades para tentar forçar a modernização do setor elétrico, e dessa forma nós conseguirmos ter um sistema mais inteligente e tendo a modernização do setor elétrico, se muda a estrutura de tarifação. Não é essa tarifa única ou tarifa 2 por dia. Se nós tivermos um medidor inteligente em tempo real, a cada 10 minutos, 15 minutos, pode mudar o preço da energia, como outros países mais desenvolvidos têm. E isso vai ser um negócio também de gestão e modelagem bem mais favorável. Certo? Então, o que eu tinha para falar era isso, tentando mostrar que a questão do fluxo é uma coisa transitória, que não tem muita base do problema técnico, é uma solução paliativa, é uma forma que eles acharam para limitar um pouco o crescimento enquanto o sistema se reorganiza. É isso. Então, obrigado pela atenção de vocês e estou à disposição aqui.